Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal História Viajante. A temática hoje será a Antiguidade Clássica, especificamente a civilização grega. Preparados para a aula hoje? As civilizações da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, estão inseridas no modo de produção conhecido como modo de produção escravista. Esse modo de produção escravista, ele tem algumas características que são próprias dele e que fazem com que a gente conheça e possa identificar a maneira como cada uma dessas civilizações se organizava. Primeira característica, no modo de produção escravista, nós não temos mais o coletivismo primitivo, nem mesmo a servidão coletiva. Teremos aí a instituição da propriedade privada. Teremos também uma maior diversificação da atividade econômica por meio tanto da agricultura como do artesanato e do comércio. Os principais centros políticos e econômicos estarão se organizando nos centros urbanos. E a principal mão de obra utilizada neste modo de produção é a mão de obra escrava. Lembrando que as duas principais formas de aquisição dessa mão de obra é ou por meio das dívidas fiscais, que no caso seriam os devedores fiscais, ou os prisioneiros de guerra. Daí a tentativa dessas duas civilizações em fazerem constantemente práticas expansionistas, principalmente depois que a escravidão por dívida passa a ser proibida, aonde a única forma de adquirir escravos se torna por meio dos prisioneiros de guerra, beleza? A nossa primeira questão hoje será uma questão do vestibular da Unesp. Lembrando que o vestibular da Unesp tem aí uma grande participação dos nossos alunos. E o tema a ser cobrado nesta questão é um tema em que envolve tanto uma perspectiva histórica como também filosófica da Grécia Antiga. Vamos lá para a leitura do enunciado. Lembrando que é sempre com muita atenção, procurando não só interpretar o texto ou a frase ou a imagem ou o gráfico que é colocado na questão e que é muito comum, e principalmente também procurando identificar qual que é de fato o comando da questão. O que a questão quer que de fato você assinale, beleza? O aparecimento da filosofia na Grécia não foi um fato isolado, estava ligado ao nascimento da polis. É a afirmação que nós temos na questão, e somada a essa afirmação nós temos o comando, que diz: a relação entre o surgimento da filosofia e da polis na Grécia Antiga é explicada, entre outros fatores. Ou seja, o comando da questão quer que você saiba identificar quais são os elementos em comum associados tanto ao surgimento da filosofia enquanto ciência, como também o surgimento da polis, que nós já sabemos que é a principal forma de organização dos antigos gregos, marcado pela existência de uma cidade-estado, cujas principais características eram a sua autonomia política, econômica e militar. O que é que eles tinham em comum? Valores culturais e religiosos. Por isso que sempre devemos nos referir à Grécia Antiga como sendo o mundo grego e jamais o Império Grego, exatamente devido à inexistência de uma unidade territorial, política, econômica e militar. Ou seja, essas várias cidades que nós teremos no mundo grego antigo, todas elas estão organizadas em polis, cidade-estado. Ok? Vamos também aproveitar a questão para relembrar que o surgimento da filosofia não está somente associado ao nascimento da polis, como também ao aumento e desenvolvimento da atividade comercial, bem como ao uso da moeda, devido a essa expansão do comércio marítimo, o surgimento da escrita, bem como das leis escritas também. Ou seja, a cidade-estado, ela traz uma compreensão de autonomia por parte do cidadão. E para que essa autonomia ela se desenvolvesse, era necessário a ampliação da possibilidade de racionalização humana. Racionalização essa que também será priorizada pela filosofia exatamente no momento de transição da antiga cosmogonia para a nova cosmologia. Ou seja, daquela transição que nós já sabemos que é lenta, que é gradual,
dual entre a mitologia e a filosofia, ok? Então, tanto para a filosofia como para a organização e o desenvolvimento das cidades que eram autônomas, é necessário a existência da autonomia, da liberdade, da reflexão, da crítica, da participação, do conhecimento. Beleza? Vamos ler agora então as alternativas da questão. A alternativa A nos diz: pelo interesse dos mercadores em estruturar o mercado financeiro das grandes cidades. Letra B, pelo esforço dos legisladores em justificar e legitimar o poder divino dos reis. Letra C, pela rejeição da população urbana à persistência do pensamento mítico de origem rural. D, pela preocupação dos pensadores em refletir sobre a organização da vida da cidade. Letra E, pela resistência dos grupos nacionalistas às invasões e ao expansionismo estrangeiro. Como nós podemos perceber, o gabarito é exatamente a letra D, porque é exatamente aquela alternativa que fala da reflexão, que também reivindicada, colocada em prática, tanto pela filosofia, como também como forma de organização desta cidade-estado. Como nós sabemos, na cidade-estado, na maioria delas, a política era vista como principal atividade do cidadão grego, principalmente em Atenas. Então, a reflexão, o pensamento argumentado, o pensamento coerente, sem as contradições, são práticas necessárias ao desenvolvimento político. Para os debates que ocorriam principalmente nos espaços públicos desta acrópole, ou seja, a reflexão é um instrumento necessário tanto para a filosofia quanto para a polis. E a única alternativa que nos fala sobre isso é exatamente a alternativa de letra D de dado. Beleza, pessoal? A próxima questão, pessoal, é uma questão da Mackenzie, que, como nós já conhecemos, é um vestibular mais tradicional que exige de você o conhecimento de alguns conceitos. Este exercício ele vai falar sobre a democracia em Atenas. Então, quando nós pensamos em democracia ateniense, algumas características são necessárias de serem relembradas, como, por exemplo, a existência de uma democracia direta e participativa. Essa democracia garantia isonomia somente àqueles que eram cidadãos. Lembrando que neste conceito de cidadania estavam excluídos os estrangeiros, as mulheres e os escravos. Lembrando também que era muito importante que as pessoas tivessem, os cidadãos tivessem a habilidade da oratória, da retórica, que muitas das vezes eram ensinadas pelos sofistas, aqueles que eram sábios pedagogos na antiguidade grega e que eram muito criticados pelos socráticos, não só pelo seu relativismo, como também pela cobrança deste ensino. Então, muitos cidadãos farão a contratação desses sofistas exatamente para que eles pudessem aprender a desenvolver a habilidade da oratória, que era muito importante no cenário dos debates políticos. Vamos para a leitura do exercício e verificarmos qual é o conceito que o vestibular da Mackenzie cobra de nós. O exercício diz assim: durante o governo de Péricles, a cidade-estado de Atenas atingiu seu apogeu e algumas de suas medidas políticas ainda servem de referência ao mundo contemporâneo. Sobre a influência na política, é correto afirmar que a alternativa A foi instituída por sua iniciativa a remuneração aos que desempenhavam funções no Estado. Essa seria uma forma de estímulo para que ocorresse maior participação popular no governo. Será que essa alternativa está correta? Vamos pensar um pouquinho sobre ela? Pessoal, como eu tinha dito a vocês anteriormente, eu preparei uma síntese de uma parte da história do mundo clássico, no caso da Grécia, identificando as características do modo de produção escravista, que nós já relembramos no começo deste vídeo. Agora tem aqui também as características do período arcaico, que é exatamente o período em que a polis será desenvolvida, organizada, as várias cidades, entre elas as principais, que normalmente são as que mais nós estudamos, que
são Atenas e Esparta. Existe uma característica aqui que vale a pena relembrar: o fato das cidades viverem isoladas geograficamente em virtude do relevo extremamente montanhoso, o que vai influenciar bastante para que essas cidades estivessem organizadas na forma de polis. É exatamente esse isolamento. Por isso que jamais Império Grego e apenas mundo grego. E esse mundo grego é exatamente devido a uma origem comum, que seria a cultura creto-micênica. Os principais espaços públicos das cidades, que eram a Ágora e a Acrópole, aonde as duas cidades de maior destaque seriam Atenas e Esparta. E na questão da democracia ateniense, que é a parte que mais comumente é cobrada nos vestibulares, as características que em parte nós já relembramos e que agora também outras aparecem para você. Todo cidadão é igual perante a lei, só que você tem que lembrar que essa isonomia ela é garantida apenas a quem é cidadão, o que não significa que todos aqueles que moram em Atenas são necessariamente cidadãos. Ser povo não significa ser cidadão no mundo ateniense. Cidadãos, homens livres, nascidos em Atenas de pais atenienses. A participação é direta desta democracia, por isso os conceitos de isonomia, isegoria e ostracismo é importante que eles sejam conhecidos. Os não cidadãos, sendo eles as mulheres, os metecos, os escravos e as crianças. A filosofia sofística poderia ajudar os cidadãos que não tinham essa habilidade, mas que poderiam pagar por esse tipo de serviço. E a valorização do ócio, que é um tema que está sendo bastante cobrado nas últimas provas, principalmente nos exercícios que vinculam a filosofia com a história, entendendo o ócio como tempo necessário ao desenvolvimento da política, ao aprimoramento da política, e em contrapartida, aquele cidadão tendo o escravo para realizar a produção necessária para a sobrevivência, ok? Bom, pessoal, nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós agradecemos pela participação de vocês. Aqueles que puderem curtir a nossa página e ajudarem a divulgar, nós somos agradecidos. Até um próximo vídeo aqui no nosso canal História Viajante, sobrevivendo ao tempo e viajando juntos. Até uma próxima!